Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa aqui nosso Papo Desinformante, a conversa semanal da equipe em que a gente comenta os assuntos mais importantes da desinformação. Vem com a gente. A Argentina foi às urnas no último domingo e elegeu Javier Milei, do Partido da Liberdade Avança, num pleito extremamente polarizado, com muita desinformação e casos de violência política. A Liz conversou com pesquisadores argentinos do Radar, uma ferramenta interativa, um mapa interativo que coleta episódios de violência política. Liz, conta mais pra gente. Oi, Ana. Oi, pessoal. Pois é, essas eleições argentinas, né, a gente até já comentou lá no Desinformante, no nosso site, falando sobre a desinformação e também o uso de inteligência artificial nas eleições, com esse intuito mesmo de enganar. E essa semana a gente teve acesso ao registro de ataques da direita radicalizada argentina, o Radar, essa ferramenta que coleta casos de violência, né, desde 2020 até esse ano, violências com ataque, né, esse cunho político dentro desses ataques. E aí, desde nesses últimos 3 anos, foram registrados 200 ataques violentos, né, com cunho político, e 100 deles foram só nesse ano, o que mostra um aumento significativo, né, em relação aos outros 2 anos anteriores. A gente fez um levantamento, né, uma análise desses dados, e 79 ataques, né, dos 100 desse ano, 79 foram só no segundo semestre e 27 deles só entre outubro e novembro, que ainda sequer acabou, né? A gente até conversou com a pesquisadora do Radar e ela fala que na semana das eleições foram registrados 15 ataques. Alguns deles ainda não estão categorizados dentro da ferramenta Radar. Então a gente percebe um aumento significativo de violência política, né? De alguns ataques, pichações, enfim, dentro com essa proximidade das eleições, na semana anteriores a ela, né? Dentro desses ataques, né, alguns são em relação a personalidades políticas, outros dizem respeito à negação e apologia à ditadura. Também tiveram contabilizados ataques misóginos, antifeministas e anti-LGBTQIAP+. Também foram contabilizados 32 ataques nazistas, antissemitas e supremacistas brancos, e também 19 ataques que foram categorizados por racismo e xenofobia, né? E alguns desses ataques envolvem, inclusive, uma ou mais categorias. Nessas últimas semanas, a gente até fez um levantamento de alguns desses ataques, né? Houve, por exemplo, um caso de vandalismo contra uma estátua da ex-primeira-dama Eva Peron e também pichações em universidades com cunhos antifeministas, anti-LGBTQIAP+. Todo esse material está lá no nosso site desinformante.com.br e é importante a gente destacar que esses ataques são apenas, digamos assim, né, se a gente puder separar, do mundo offline, não são contabilizados os ataques virtuais que podem ser ainda maiores, né? A gente vai continuar acompanhando a ferramenta Radar para ver se nesses próximos 4 anos de governo eles vão aumentar ou não, como vai ser, né, essa nova gestão na Argentina. E tudo isso sempre podem acompanhar lá pelo nosso site. Ana? Valeu, Liz. Bom, essa semana circulou uma notícia de que a Meta, que é a dona do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, ela agora estaria permitindo anúncios que tratem de fraude eleitoral em 2022, nas eleições de 2022 no Brasil. Quer dizer, desde que pagando, a empresa pode lucrar perfeitamente com desinformação, ainda por cima, sobre desinformação sobre o processo democrático brasileiro, que foi tão duramente atacado, não só nas redes, mas a gente teve um 8 de janeiro, né? Nina, conta pra gente. Eu tô achando muito absurda essa história. Ana, o maior problema dessa história é que a gente não consegue ter informações precisas sobre o que está acontecendo, né? Então, tem uma controvérsia bem grande aí na interpretação do que de fato significa essa mudança de política e se ela é de fato uma mudança de política ou se essa política não existiu. Então, eu acho que o primeiro ponto importante da gente ressaltar é o fato de que não há registros por parte das plataformas desse histórico de mudanças das regras que elas próprias vão fazendo ao longo do tempo, né? Esse é um ponto que foi levantado aí pela nossa colega Liz durante o nosso debate sobre esse caso, e eu acho que é um ponto extremamente importante da gente ressaltar. A gente não consegue, a não ser com ferramentas um pouco mais
complexas, né? Tipo, recorrer ao Internet Archive, pegar o histórico das páginas, mas as plataformas em si, elas não disponibilizam esse histórico de mudanças das suas regras para que a gente, de fato, possa acompanhar e avaliar como é que isso acontece. Então, acho que esse é um primeiro ponto para a gente ressaltar. O segundo ponto que é importante ressaltar é que a gente teve, sim, mudanças nas regras das plataformas recentemente, especialmente depois das eleições de 2022 no Brasil. Isso não é uma exclusividade da Meta, aconteceu em outras plataformas também, como o YouTube, que recentemente liberou questionamentos sobre o resultado das eleições americanas nos Estados Unidos. Então, eu acho que é importante a gente olhar um pouco para o cenário como um todo, não só para esse último fato, mas também para o que isso significa dentro dos processos que vem acontecendo na forma de lidar com desinformação e com desinformação eleitoral, especialmente ligada à integridade eleitoral, esse famoso questionamento do resultado das eleições, né? Então, se a gente olhar hoje para a política que está colocada no YouTube, por exemplo, eles colocam uma política que é específica por país. Então, está proibido no YouTube o questionamento de algumas eleições, as recentes eleições na Alemanha e as recentes eleições também no Brasil estão proibidas literalmente nas regras de uso do YouTube. Então, enquanto o YouTube tem regras específicas para países específicos, eleições específicas, a Meta está tentando estabelecer uma regra geral que valha para todos os lugares, e aí eles colocaram a proibição apenas de anúncios que questionam a legitimidade em eleições futuras ou em andamento. Não existe uma clareza sobre o que são as eleições em andamento, por exemplo, ou seja, em que momento é que uma eleição ela deixa de estar em andamento, né? Quando acaba o voto, é quando é anunciado o resultado, é quando o presidente é empossado, é quando tem reconhecimento internacional, enfim, tem uma discussão em relação a isso. Se a gente pensar no caso brasileiro, por exemplo, muita coisa aconteceu, inclusive depois da posse do novo presidente, no dia 1º de janeiro de 2023, a gente teve uma tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. Isso ainda seria considerado como uma eleição em andamento ou já uma eleição encerrada? Então, não tem clareza, né, sobre o que isso de fato significa, e é difícil também estabelecer uma regra geral que valha para qualquer contexto. É muito diferente se você está falando da atuação dessas plataformas em regimes democráticos mais consolidados, em regimes democráticos mais frágeis e até em regimes autoritários em que o questionamento das eleições pode ser, de fato, uma forma de reivindicar mais democracia, né? Então, é uma discussão bastante complexa, não me parece uma discussão simples, e me parece que a gente tem dois pontos principais. O ponto de ter clareza sobre o histórico de regras dessas plataformas, poder retraçar quando é que as regras mudaram e como mudaram, e, por outro lado, entender com clareza o que é que esses termos estão dizendo e como é que eles vão ser aplicados nesses diferentes contextos. Acho que está longe de ser uma discussão que está encerrada, mas temos aí um novo elemento com essa mudança, ou, enfim, esse novo questionamento das políticas da Meta para a gente colocar em questão, e com certeza para 2024 esse é um ponto central que a gente vai precisar debater e estar bastante atento. Muito bom, Nina. Para mim também ficou claro o seguinte: anunciar sobre fraude eleitoral parece que dá dinheiro, né? Porque senão eles não estariam nessa. Quer dizer, é um tema que está aí, né? E que a gente vai ter que lidar com isso, né? Bom, a Repórteres Sem Fronteiras publicou um documento com 10 princípios para o uso ético da inteligência artificial no jornalismo. O Matheus vai dar uma palhinha sobre esses princípios éticos para nós, mas não todos, né? Por favor, né, Matheus? Que a gente precisa de cliques lá no nosso site. A matéria completa está no desinformante.com.br. Diz aí, Matheus. Oi, Ana, oi, Liz, oi, Nina. Pode deixar, Ana, prometo não me estender. Então, com essa explosão das IA generativas, né, muito encabeçada pelo ChatGPT, vem as promessas de impactos em diversos setores, nichos e âmbitos da sociedade, e o jornalismo não está de fora dessa. A organização Repórteres Sem Fronteiras, como a Ana falou, lançou nesse mês de outubro a Carta de Paris sobre IA e jornalismo, que já é considerado um dos principais e primeiros documentos que tratam justamente sobre a ética e jornalismo em âmbito internacional. Eu trouxe aqui alguns pontos, né, para a gente discutir. Por exemplo, o primeiro princípio da Carta elenca justamente a necessidade de a ética orientar as escolhas tecnológicas nos meios de comunicação. De acordo com o texto, o uso e o desenvolvimento de sistemas de IA no jornalismo devem respeitar os valores fundadores da ética jornalística, incluindo aqui, por exemplo, veracidade, precisão, imparcialidade, respeito à privacidade e ao sigilo das fontes, entre outros.
O segundo princípio também estabelece que o julgamento humano deve permanecer central nas decisões editoriais e, portanto, o uso da tecnologia precisa ser uma decisão deliberada e bem informada. Além disso, os meios de comunicação continuam responsáveis pelo conteúdo que publicam. Segundo o documento, os meios de comunicação precisam assumir a responsabilidade, mesmo quando usam IA dentro dos processos de coleta, processamento e divulgação de informações. Já o quinto princípio estabelece que a mídia deve ser transparente sobre o uso de IA, ou seja, o seu uso precisa ser comunicado de forma clara para todos os que recebem o conteúdo. E para quem acha que a aplicação da IA no jornalismo é uma questão de futuro, os jornalistas aí que estão terceirizando essa preocupação a médio e longo prazo, em outra matéria que a gente publicou em outubro, baseado na pesquisa da Polis, que é um think tank de jornalismo do The London School of Economics and Political Science, mostra justamente que as tecnologias baseadas em IA já é realidade em grande parte das redações mundo afora, inclusive no Brasil. Dos entrevistados pela pesquisa, mais de 75% disseram utilizar IA em pelo menos um dos processos de produção noticiosa, como apuração, produção e distribuição de notícias. Essa matéria dos princípios, produzida por nossa colega Liz Nóbrega, está disponível na página desinformante.com.br/IAI. Ana? É isso aí, é a nossa página IAI que trata de inteligência artificial e desinformação. Obrigada, Matheus. Papo Desinformante ficando por aqui, mas essa página vale a visita. Além dessa, tem outras matérias super bacanas. As idas e vindas, por exemplo, do Sam Altman, lá, o CEO da OpenAI, a gente cobriu isso. Está lá na IAI. Tem outros assuntos bacanérrimos, vale a visita. Papo Desinformante ficando por aqui. Obrigada pela audiência. Até semana que vem. Tchau.